Hoje começamos com uma série que vai transformar a sua carreira na decoração de festas com flores. Eu vou apontar erros de decoração com eventos, com festas. E o melhor, nós vamos ter 3 lives só sobre erros, problemas, tudo que pode acontecer, coisas que já aconteceram comigo e como que a gente pode se preparar e evitar. Nessa primeira live, nós vamos falar de erros com alinhamento com cliente ou com fornecedores ou falta de um checklist. Na segunda live, nós vamos falar erros que podem causar acidentes e às vezes acidentes até sérios, tá? Coisas que inclusive já aconteceram comigo. E na terceira live, nós vamos falar erros de harmonia na decoração. Eu sou Luciana Marques, especialista em decoração floral e empreendedorismo no setor de eventos. No episódio de hoje, nós vamos abordar os primeiros passos para a gente desenvolver um bom planejamento e evitar erros, tanto na montagem, nas flores e para a gente se antecipar e prevenir, evitar esses erros. Bom, fazer um bom checklist e um bom alinhamento antecipado com o cliente. Esse é o caminho, gente. 2 dias antes do evento, ou às vezes até mais, depende da situação, alinha tudo. Entra nos detalhes, todos os detalhes, com os fornecedores, com o cliente, para a gente evitar qualquer surpresa ou desentendimento, tá? Então, alinha todos os possíveis problemas que você imagina, todos os detalhes, alinha tudo. Se o cliente ficar responsável pela contratação de algum serviço que seria importante na decoração, vou te dar um exemplo. Iluminação. É muito comum. O cliente fala assim, não, eu já contratei o DJ e o DJ também vai estar, a empresa que vai estar responsável por toda a sonorização vai ficar responsável também pela iluminação decorativa. É muito importante a gente alinhar, mostrar para o cliente o que pode acontecer se não vier a iluminação como você quer, como você está solicitando. E talvez nem leve, talvez nem tenha essa iluminação. Então, é importantíssimo você alinhar e deixar muito claro quais os problemas que podem acontecer, se ele não levar aquela iluminação do jeito que a gente combinou. Deixa muito claro que você não pode ficar responsável pela contratação de um serviço dele. Deixa isso muito alinhado. Não estou falando para você aceitar tudo que o cliente quer, entendeu? Mostre soluções, mostre alternativas. Então, gente, esse bom alinhamento, a gente vai evitar surpresas, a gente vai evitar problemas. Se a gente evita isso, no final, a festa fica bonita, o cliente fica satisfeito, ele vai te recontratar, ele vai te indicar, evita correria, estresse, tá? Custos inesperados, fotos incríveis e mais clientes e com certeza mais lucro. Mas aí, você pode pensar assim, Luciana, mas eu não tenho a menor habilidade e nem a confiança para discordar de alguma coisa do meu cliente, entendeu? Eu tenho que concordar. Gente, é importante a gente mostrar possíveis problemas e mostrar a solução. Quando você mostra, o cliente já muda de ideia. Você me entendeu? Você mostra que você não é responsável por algo que você não contratou. O cliente já vai mudar de ideia. Ou então ele vai estar muito seguro do que ele está fazendo, tá? Mas aí às vezes você pode pensar assim, eu não tenho a menor experiência para antecipar futuros problemas. Eu nunca vivenciei esses problemas. Então,
assiste as nossas lives para você conhecer um pouquinho desse tipo de erro que é comum, tá? Eu não estou falando de problemas e de erros que são esporádicos, não, acontecem. Assiste as nossas lives, tá bom? Ou então tem gente que pensa assim, o cliente, ele quer sempre gastar o mínimo, então ele sai cortando custos. Ele corta custos que não deveria nem cortar. Vamos deixar muito claro para o cliente os impactos que aquele corte vai causar, tá? Vamos deixar muito claro, porque tem coisas que você corta e que não pode cortar, que realmente compromete o resultado final. Então, é importante fazer esse alinhamento e deixar muito claro. Você pode também mostrar outras soluções, outras alternativas. E assim, não temos que absorver os custos, a gente não tem que absorver um custo que a gente não foi contratado, mas a gente tem que se antecipar e mostrar com antecipação os problemas que podem acontecer. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos só para vocês terem ideia do tipo de erro e de problema que acontece. Gente, não preocupe em pensar que você não tem habilidade para discordar de um cliente. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque nós vamos te mostrar possíveis consequências e alternativas para solucionar os problemas, tá? Ou então, você também não se preocupe se você não tem experiência em antecipar possíveis problemas. Veja nossas lives que você vai conhecer um pouco desses problemas que são recorrentes, tá bom? E tem cliente que quer gastar o mínimo possível, não é isso? Então, tem cliente que a gente fica com medo de não cortar os custos. Se não cortar, o cliente, não vai fechar comigo, a gente pode pensar. E aí você pode estar pensando assim, Luciana, o cliente sempre quer gastar o mínimo possível ou ele fica cortando custo até a raiz, às vezes até custos que são importantes. Qual o nosso papel, gente? A gente precisa de mostrar para eles a importância de cada item da decoração e mostrar os impactos que aquele custo vai ter na decoração dele. Mostre as alternativas que ele pode ter. Talvez a alternativa é que tenha um custo menor, mas sem comprometer o resultado final. E eu também não estou falando para você absorver os custos e nem fazer tudo que o cliente quer e pede. Não, a gente precisa de alinhar e mostrar para ele os impactos que pode acontecer, os problemas que podem acontecer e os impactos. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela algumas fotos de erros que já aconteceram em alguns eventos conosco por falta de alinhamento, ou com o cliente, ou com outro fornecedor, ou por falta de um checklist. Nessa primeira foto, isso aqui foi uma decoração de Natal num shopping, tem muito tempo, ficou lindíssima. Nós planejamos colocar uma estrutura de ferro aérea para não dar essa barriga, tá? Nenhuma barriga. E aí a gente colocou a estrutura, não alinhamos com o cara de operações do shopping, não tinha ART. Depois de colocado, o cara que era novo de operações, ele ficou louco. Ele mandou retirar. No dia seguinte, eu tive que aumentar a equipe, ter um custo para retirar tudo isso e jogar fora aquela estrutura que a gente não usou. E refazer todo o planejamento do projeto. A gente mudou o projeto e a gente colocou essas microlâmpadas sem essa estrutura. E de fato ficou lindo no final, ficou maravilhoso. Realmente não precisaria daquela estrutura pesada, porque essas microlâmpadas são muito leves. E a gente conseguiu fazer de uma forma que não deu aquela barriga praticamente, tá?
tá? Ficou lindo, mas a gente teve muito estresse com o cliente, a gente teve que fazer a RT de última hora, né? Ter todos os custos envolvidos de última hora e tive um custo de montagem de um dia a mais. Agora pergunta se eles me pagaram alguma coisa. Lógico que não, eu tive que absorver todos os custos, tá? Mas isso foi um erro de alinhamento antes. Essa outra, tá? Isso aqui foi de um casamento, isso aqui, sabe aquela coisa de última hora? A cliente resolve e falou, não, eu vou querer uma cerimônia. Eu falei, não, faz um arco. De última hora a gente fez o arco. O arco estava previsto ser colocado numa parede de fundo, que estava tudo ok. De última hora ela resolveu, falou, não, eu quero colocar no palco, de frente para o palco. E os músicos não quiseram alterar de forma alguma. Se fosse para colocar dessa forma no palco, o que eu deveria ter feito? Deveria ter colocado um painel antes, para tampar toda aquela poluição do palco, para não comprometer o resultado final. No final, o cliente ficou satisfeito, ficou lindo, né? Tudo se resolve, mas a gente poderia ter evitado. Aqui nessa foto, a gente teve esse problema com o bolo. Veja, cadê o bolo dessa mesa, gente? Isso aqui é uma festa simples, pequenininha, de 15 anos. A cliente falou, olha, deixa que o bolo eu vou encomendar, eu faço questão, é um bolo delicioso da avó, da menina, sabe aquela coisa emocional que tinha que ser aquele bolo? A gente devia ter pedido a foto do bolo. Isso aqui foi no início da minha carreira. Faltou um bolo aí, né? Uma outra alternativa que a gente poderia ter providenciado, de última hora, comprar aqueles naked cake que você compra e coloca aí. Esse bolo, tá bom, ele tem um link emocional, a gente coloca num outro local da festa. Ou até na mesma mesa, mas eu tenho um outro bolo simbólico ali. Tá? Que ia fazer presença, que faça presença na foto. Aqui a mesma coisa, tá, gente? Só que essa daqui não errou, tá vendo o bolo? Que é uma festa de 15 anos em casa, para poucas amigas. Quando a cliente me falou que o bolo era um bolo simples, caseiro, que a menina adora, que ela ama, nada bonito, muito simples, eu já providenciei e separei ali algumas orquídeas, levei o número 15 da vela, as orquídeas, separei, me planejei para não ficar aquele bolinho muito minúsculo ali na mesa, tá? Então, por isso que eu não tive problema. Mas na hora que eu vi o bolo era muito simplesinho. E ela não contratou as flores, mas eu separei já aquelas flores, eu me antecipei para evitar esse problema. Isso aqui foi um evento corporativo. No primeiro projeto, a gente colocou várias dessas mesinhas pequenas que estão bistrô à esquerda. E o que aconteceu? Aquela coisa de corta projeto, corta custo. Eles mandaram tirar vários móveis, porém, na hora da decoração, olha como ficou. O espaço era muito grande, ele ficou vazio. Numa situação dessa, tá? O que a gente deveria ter feito? Deveria reduzir o tamanho do espaço do evento, entendeu? Reduzir, a gente trazer para frente a festa. E fechar ali do outro lado com plantas, trazer para frente aquele lounge ali do fundo, reduzindo o espaço da festa, para dar o que? Mais aconchego. Ficaria uma festa mais aconchegante. Nessa mesma festa, o que aconteceu? A iluminação também foi um dos cortes. O cliente falou, não, deixa que a empresa é muito boa, que vai estar com toda a parte de som, audiovisual e equipamentos de som. E realmente era uma grande empresa, maravilhosa. É uma empresa que veio de São Paulo, excelente, que foi para o Rio. Eles não tinham os equipamentos de iluminação que a gente usa, que são menorzinhos, aéreos para iluminar, entendeu? Então, você vê que em alguns lugares a festa ficou escura. Olha essa próxima aqui, ó. O bar, ele não ficou bem iluminado. Esse cantinho, que foi um cantinho bem carioca, não ficou bem iluminado. Faltou iluminação. E olha que eu mandei o projeto para a empresa.
Porém, a empresa não tem esses equipamentos menores para colocar. Eram 2 dias de evento. Eu falei assim, vamos colocar toda a parte de iluminação para o dia seguinte? Eles não quiseram contratar a iluminação para o dia seguinte. A nossa iluminação, não, eles vão colocar, pode deixar. Porém, na hora eles não colocaram, eles não tiveram iluminação para colocar em todos os lugares que a gente precisava. Algumas partes, a iluminação ficou escura. A decoração pode ser a mais bonita do mundo. Se eu não tiver uma iluminação adequada, ninguém vai ver a minha decoração. Então ela vai ficar escondida. É muito sério essa parte de iluminação. Aqui é um outro evento, isso aí é uma luz de LED. Ela não é branco frio, ela é um branco quente leve. Mas você viu que ela estourou um pouquinho aqui, bem na ponta desse arco, né? E lá no fundo, naquelas 2 pranchas, também estourou um pouco. Então, tomar cuidado com essa iluminação. Não ficou feio, não ficou ruim, só que eu achei que estourou um pouquinho. Poderia ficar mais aconchegante se essa luz, ela tivesse um pouquinho mais quente, tá? Um branco mais quente. Como foram 3 dias de evento, isso a gente conseguiu e corrigiu isso, tá? Mas não comprometeu de forma alguma, o evento ficou maravilhoso, super elogiado, ficou lindíssimo. E assim acontecem vários problemas que a gente tem que evitar e se prevenir. Hoje nós falamos o quanto é importante a gente fazer um bom checklist antecipado e um alinhamento com o cliente e com todos os fornecedores. 1, 2 ou talvez até mais de 2 dias antes da festa. Assim a gente evita problemas, assim a gente garante um final de uma festa linda, fotos lindas, cliente satisfeito, que te recontrata, que te indica e com certeza mais lucro. Te espero na próxima live, que será muito interessante. Falaremos sobre erros que podem resultar em acidentes e podem ser sérios. Como a gente pode evitar?